Querido, quando as pessoas pensam sobre o futuro, geralmente elas se preocupam, o mundo moderno, eles se preocupam com coisas que, por exemplo, a destruição do meio ambiente, o aquecimento global, a instabilidade política, terrorismo, colapso econômico, etc, etc, etc. Mas, na verdade, as pessoas não crentes deveriam se preocupar acima de qualquer coisa com o que Deus vai fazer no futuro. Porque o livro de Apocalipse mostra a realidade de julgamento de Deus que está à frente aí no horizonte da história da humanidade. O julgamento de Deus pela Bíblia é uma ocasião terrível que vai vir sobre os homens. A Bíblia diz no Salmo 96, versículo 13, diz assim: porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça. Salmo 110, 6 diz assim: ele julga entre as nações, enche-as de cadáveres. E Atos 17, 31 diz: porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça. Ou seja, a Bíblia está repleta de palavras de julgamento ou do julgamento de Deus. Jesus, ele falou assim: olha, temei aquele que, não só aquele que pode matar o corpo, mas temei aquele que além de poder matar o corpo, também pode levar a sua alma para o inferno. A Bíblia também fala em Hebreus que horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. E geralmente as pessoas não temem estas coisas. Geralmente as pessoas estão pensando num futuro de aquecimento global e coisas assim, que são naturais, mas elas pouco se importam com o julgamento que vai acontecer na história da humanidade. Deus já julgou muitas vezes a terra. Às vezes ele julgou o mundo de uma forma completa, como por exemplo no dilúvio, ou ele julgou lugares específicos como Sodoma e Gomorra, ou ele julgou uma nação como a nação de Israel indo para o cativeiro. E os profetas do Velho Testamento falavam com frequência sobre o dia do Senhor que iria vir. Os profetas do Velho Testamento, eles não viram a igreja, eles viram além da igreja, eles viram o dia do Senhor, que na verdade é o dia do julgamento de Deus sobre os incrédulos, sobre aqueles que não conhecem a Deus. A Bíblia fala muito sobre isso daí. A Bíblia fala que aquilo que nós semearmos, nós vamos colher. A Bíblia fala que, segundo eu tenho visto, Jó fala, aquele que semeou a iniquidade e semeou o mal, que plantou a iniquidade, isso mesmo ele vai colher. Enfim, a Bíblia fala muito sobre o julgamento. No livro de Romanos, no capítulo 1, fala que Deus, ele entregou as pessoas que se entregam ao pecado, a ira de Deus se revela dos céus contra toda a impiedade, e Deus entrega. A maneira de Deus julgar algumas vezes é deixar a pessoa fazer aquilo que ela quer, e ela por um tempo ela pensa, bom, eu faço o que eu quero, mas na verdade no fim da história vai vir o julgamento, a manifestação da ira de Deus. Na verdade, o livro de Apocalipse, os julgamentos são manifestações da ira de Deus sobre a terra. 7 trombetas, os anjos que estão trazendo julgamento sobre a terra. E aqui os capítulos 15 e 16 falam sobre as 7 taças. Agora, o interessante é que, porque embora Deus ele seja o juiz de toda a terra, ele vai julgar, e a Bíblia fala bastante sobre a doutrina da ira de Deus, que Deus se ira contra o pecado e contra o mal. Na verdade, Deus está fazendo de tudo, mesmo no livro de Apocalipse, para livrar as pessoas da tragédia. Deus ele levanta os 144 mil para pregarem por toda a terra. Deus levanta as 2 testemunhas de uma maneira poderosa, fazendo sinais para levar pessoas a Ele. Deus levanta pessoas que vão se converter durante a grande tribulação e vão pregar o Evangelho. Enfim, Deus levanta até mesmo um anjo, vai para alguns lugares remotos e anunciar o Evangelho, de maneira que talvez na história da humanidade, durante esses 7 anos de tribulação, haja o maior número de conversões que já houve em um único período.
Porque Deus, ele além de ser o juiz e Deus ser santo, ele também é amor, ele é graça, ele é misericórdia, ele não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Amém? Eu tenho falado isso com frequência, porque eu vejo que isto é muito importante nós notarmos. Eu me lembro, há tantos anos atrás, devo ter aqui no escritório da igreja, eu guardo aqui meus livros em português, que eu tinha antigos, ficam aqui que não cabem na minha casa, mas eu tinha centenas e centenas de livros, e eu me lembro de estudar o livro de Apocalipse com uma pilha imensa de livros grossos, para estudar o livro de Apocalipse, e algumas coisas de grandes pregadores, eu vi algumas coisas deles que hoje eu dou até risada, porque falavam de quais são os sinais da volta de Jesus. Todo mundo fala isso daí. Sinais da volta de Jesus são pestes, terremotos. Eu digo para você que tudo isso houve na história da humanidade. Isso está se intensificando, sim. Mas já houve pragas, já houveram, tudo isso daí. Para mim, os maiores sinais são Israel, né? Que em 1948 eles foram formados como uma nação. 1967, eles tomaram a cidade de Jerusalém, onde vai ser construído o terceiro templo, no Apocalipse. Se Israel não tivesse uma terra, como é que iria construir um templo lá, para o povo de Israel? Então, isto é um sinal. E outra coisa é o avanço tecnológico dos nossos dias, que há uma multiplicação diária de conhecimento tecnológico. É o que eu sempre falo, a minha geração, eu lá não estou tão velho assim, mas a minha geração saiu de uma TV branca e preta, de válvula, desse tamanho, com um botão que você girava, track, canal 7, 9, track, você virava o botãozinho, ou de um telefone que a gente nunca tinha em casa, e que tinha aqui na telefônica para falar com alguém, ou da datilografia que a gente tinha que catar milho, a gente fala catar milho, né? Tec. Hoje a criançada, minhas netinhas aí, de 2, 3 anos, pegou o celular e sem fazer curso nenhum. E eu tenho diploma, esses dias eu estava olhando lá nas minhas coisas, lá está lá o meu diploma de datilografia. Ficava lá, fazendo, Nós pulamos, queridos, vocês sabem o que é isso aí? Nós pulamos disto para uma época, uma era de tecnologia avançada, como nunca na história. Tem robôs sendo feitos no Japão, em vários países do mundo, para limpar casa. Tem chip que vai ser implantado em corpos humanos. Hoje eu falei para você, se implanta em cachorro chip, para ele não se perder com os dados dele, custa R$50. O avanço que está havendo na humanidade. E eu vi um grande pregador, um dos melhores teólogos do mundo, pregando uma série sobre Apocalipse em 1993 ou 2 por aí, e ele falava o seguinte: a nossa geração vai ter o privilégio, a nossa geração vai conseguir ver uma coisa que nós nem imaginávamos, porque hoje nós temos a televisão, e vai poder ser transmitido em algumas horas, via satélite pelo mundo, o que vai acontecer em Jerusalém. E hoje você olha para isso e você dá risada, porque televisão, você não espera o jornal da noite para saber quais foram as notícias do dia, não é verdade? Você recebe no teu celular toda hora. Eu recebo as notícias de Israel no meu celular, todo dia, 3, 4 notícias do que está acontecendo em Israel. Então, queridos, são sinais de que o arrebatamento da igreja esteja mais próximo do que a gente imagina. Estava falando com a minha esposa, imagina só, meu netinho tem 3 anos, daqui a 50 anos, ele vai estar com 53, mais novo do que eu hoje. E daqui a 50 anos, onde a ciência vai estar? Se hoje praticamente ela dobra o conhecimento que a humanidade obteve. Eu li para vocês isso daí, a partir de 2020, a projeção, não sei com a pandemia aí, mas a projeção que era que a partir de 2020, o conhecimento adquirido em toda a história da humanidade iria dobrar a cada dia.
a cada dia, por dia, não por ano. Agora é por ano. Mas a partir de 2020, a projeção é que este conhecimento adquirido em toda a história da humanidade dobraria a cada dia. Então você imagina daqui a 50 anos como vão estar as coisas. Então Maranata, ora vem Senhor Jesus, está mais próximo do que a gente talvez possa imaginar.